Vamos iniciar, né, pessoal? Tá todo mundo vendo a apresentação aí? Sim, professor. Então vamos começar então, viu? Como eu falei aí com o pessoal, talvez de hoje aqui a gente faça a nossa avaliação parcial, mas de hoje a 8 eu confirmo, viu? E a nossa oficial depois eu digo, mas eu acho que é no início de... Pelo calendário da Unima é no início de junho, né? Aí, mas lá para frente a gente confirma a oficial. Então a gente vai ver hoje, processo de transferência de calor. Vamos ver hoje condução e convecção, né? Aí de hoje a 8 a gente vai ver radiação. Então vamos ver aí o que é que a gente tem para hoje aqui. Deixa eu aumentar aqui. Aí como se propaga o calor? Temos 3 processos: condução, convecção e radiação térmica, né? Aqui tem um cara se queimando aqui, colocou uma barra de ferro no fogo, aí através da condução, né, a mão dele esquenta, ele tem que largar, senão ele se queima, né? Aqui o congelador, a gente tem uma geladeira, né? Aí a geladeira funciona através de convecção, né? Que é a segunda. E aqui a gente tem um sol, a pessoa com calor aqui suando através da radiação térmica. A radiação a gente vai ver de hoje a 8. Hoje a gente só vai ver as 2 primeiras. Condução e convecção. Aí, a condução é transferência de energia de partícula mais energética para as partículas menos energéticas, por contato direto. Necessita obrigatoriamente do meio material para se propagar, né? Característico de meios estacionários. Aqui eu dei um exemplo assim, ó. Aqui a gente tem uma barra metálica, né? Onde tem as setinhas. E nela foi colado umas bolinhas de massa, né? Pode ser de cera ou de parafina de vela, né? Faz as bolinhas, cola todas aí na barra. E na outra extremidade acende uma vela, né? Aí ao passo que a barra vai aquecendo, as esferas vão caindo, ó. As bolinhas vão caindo. Mostrando que cai primeiro a que está mais próximo da vela, né? E assim vai em sequência certinho. Se você colocar um cronômetro, você vê que se você colocar uma na mesma distância da outra, as distâncias iguais, você vai ver que os tempos são iguais também de queda. A propagação é contínua aí. E como é que se diz? Tem gente... A propagação ela é estacionária, né? E o tempo aqui de queda é o mesmo para todas, né? Entre uma e outra, no caso. Condução. A transmissão de calor ocorre partícula a partícula somente através da agitação molecular e dos choques entre as moléculas do meio. A taxa de transferência de calor por condução, a lei de Fourier, é dada por essa fórmula aí. Eu coloquei um X embaixo do Q porque a gente só vai trabalhar numa direção, né? Não vamos trabalhar no espaço. Quando vocês derem essa disciplina, tem uma disciplina processo de transferência de calor e massa, aí é que você vai ver tudo, né? Vai ver esses processos no espaço, né? Em coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, coordenadas... em todas as 3 coordenadas que a gente trabalha. Então, mas aqui a gente só vai trabalhar na direção X, certo? Com uma dimensão. Então, a gente tem QX, o que é a taxa de transferência de calor por condução. Ó. Ela é dada por K, que é a condutividade térmica do material. Cada material tem sua condutividade própria, né? O A, que é a área, onde está acontecendo a transmissão. Delta T é a variação em temperatura, né? E L é o comprimento, ou a espessura, né? Onde vai acontecer a transferência de calor. Eu escrevi aqui, QX, taxa de transferência de calor, dada em watts, viu? Essa unidade
é uma unidade de potência, porque na realidade aqui que essa taxa é uma potência calorífica, né? É dada em watts, joules por segundo. O K é condutividade térmica do material, dado em watts por metro Kelvin. Pode ser também metro Celsius, porque a variação de Celsius é igual a de Kelvin. Aí você pode trabalhar com Kelvin ou com Celsius. A área onde o calor está se propagando é dada em metros quadrados, né? Se vier em centímetro, aí tem que transformar para metros quadrados ou milímetro. E o ΔT a gente vai trabalhar com T quente menos T fria, né? Temperatura quente menos a fria. E o L é o comprimento do material, onde vai acontecer a transmissão. Quando você estiver estudando, ele vai encontrar algum livro que tem um menos aqui na frente. Porque, às vezes, o ΔT ele pega a temperatura final menos a inicial. E aí, a final é a fria. Então, fica negativo. Então, ele bota o menos na frente para corrigir isso. Aí, eu já estou botando logo que é T quente menos T fria para não acontecer isso. A gente vai colocar sempre a maior na frente. Aí vai dar sempre positivo. Se tiver alguma dúvida, interrompa, viu, gente? Pergunte. Tem alguém aí para entrar ou o pessoal conseguiu entrar? Eu vi 2 tocando aí, mas... Eles conseguiram? Ninguém está me ouvindo aí, não? Sim, professor. Acho que já entraram. Não tem ninguém pedindo aqui agora, não. Acho que entraram. Estão conseguindo entrar hoje sem precisar autorizar. Eu estava autorizando para andar mais rápido, mas... Aí chegou outro aí. Daqui a pouco ele entra. A unidade derivada dos sistemas de unidades mais comuns. Eu coloquei aqui. O sistema internacional, o SI, né? O sistema inglês e o sistema métrico, né? Vamos ver primeiro o sistema internacional. A força é dada em Newton, a pressão dada em Pascal, né? Pascal, não sei se você se lembra, mas é Newton por metro quadrado, né? A energia é dada em Joule. Joule é Newton vezes metro. E a potência é dada em watts. Watts é joules por segundo. No sistema inglês, a força é dada em libra-força. A pressão em libra-força por polegada quadrada. A energia em BTU, né? Que é libra-força e pé. E a potência BTU por hora. No sistema métrico, a unidade de força é quilograma-força, a pressão quilograma-força por centímetros quadrados, a energia é dada por quilogrâmetro ou quilocalorias, né? Tem as duas, e a potência é quilocalorias por hora no sistema métrico. Agora, fluxo de calor. Às vezes você encontra pela internet apostilas ou alguma coisa assim, que o cara confunde fluxo de calor com a taxa de calor, né? Ali, aquela primeira que nós vimos foi taxa de calor, que depende da área. O fluxo não depende da área. O fluxo é assim, ó, é a taxa de calor por unidade de área. Então, observe que não tem ar. Na taxa, é K vezes A ΔT sobre L. Aqui, ó, esse Q com 2 linhazinhas é o fluxo. Ele é K vezes ΔT sobre L, porque você considera a área como unidade, a unidade nesse caso fica o watts por metro quadrado, porque você está considerando a área como 1 metro quadrado, a unidade de área, entendeu? Então, o fluxo, sempre que pedir fluxo, a área vai ser 1, né? Unidade de área. A forma é parecida, mas tem esse detalhe. Enquanto a taxa é dada em watts, o fluxo é dado em watts por metro quadrado, a unidade. Unidades. As unidades usuais de energia, BTU e quilocalorias, são baseadas em fenômenos térmicos e definidas como: BTU é a energia requerida na forma de calor para elevar a temperatura de 1 libra de água de 67,5 graus Fahrenheit até 68,5 graus Fahrenheit, sob pressão de 1 atm. Eu coloquei uma observação aqui 1 libra corresponde a 453,59 gramas. Viu? Porque libra é unidade de massa no sistema inglês. Quilocaloria é a energia requerida na forma de calor
para elevar a temperatura de 1 kg de água, né, de 14,5 graus Fahrenheit até 15,5 graus Fahrenheit, sob pressão de 1 atm. Essa é quilocalorias. E a caloria é a energia requerida para aumentar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius, sob a pressão de 1 atm. Agora tem uma caloria daqui com C maiúsculo, tá vendo? Porque tem aquela caloriazinha ali com C minúsculo e tem essa com o C maiúsculo. Essa com C maiúsculo é chamada caloria nutricional, é aquilo que vem nos alimentos, né? Remédios. É a energia requerida para levar 1.000 gramas de água de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Ela corresponde ao quilocaloria térmico. Esse aqui é o segundo, depois de BTU. O quilocaloria que a gente trabalha em calor corresponde a essa caloria nutricional. É requerida para levar 1 kg de água de 14,5 até 15,5 de graus Celsius. Né? Ela é igual ao quilocaloria térmico. Em relação ao calor transferido, são as seguintes unidades em geral utilizadas. As unidades mais utilizadas em calor, em fluxo de calor ou taxa de calor, é o watts, né? Que é o que a gente viu. BTU por hora, quilocalorias por hora, que são unidades de potência, né? Tudo bem aí até aí, gente? Tranquilo, professor. Só é teórico, né, por enquanto. Não, aí tem uma coisa errada. Já falei da coisa de Fourier, né? Então tá certo. Bora fazer um exercíciozinho, ó. A parede de um forno industrial é construída em tijolo refratário com 0,15 metros de espessura. Tijolo refratário, você sabe, é aquele que suporta calor, né? Todo material refratário é próprio para suportar calor. Então, a parede de um forno industrial é construída em tijolo refratário com 0,15 metros de espessura, cuja condutividade térmica é de 1,7 watts metro Kelvin. Medidas efetuadas ao longo da operação em regime estacionário revelam temperaturas de 1.400 Kelvin e 1.150 Kelvin nas paredes interna e externa, respectivamente. Então, dentro do forno, a temperatura está 1.400 Kelvin, a parte externa do forno, pela parte de fora, está 1.150 Kelvin, né? Aí pede para determinar o fluxo de calor através da parede, se ela mede 0,5 metros por 1,2 metros. E a letra B, a taxa de transferência de calor perdida através da parede. Aí vamos ver. Vamos ver. A gente vai considerar regime estacionário, unidimensional, né? E condutividade constante do material. Não muda a condutividade. Que é um material só e a condutividade é uma só. Então, a gente tem o fluxo, a gente viu que é o K, né? Que é a condutividade vezes ΔT dividido pelo comprimento, pela espessura, né? Então, vai ser 1,7, né? Que é o K, aí 1,7 watts, vezes 250, que é a variação de temperatura. Cadê o ΔT? Você faz 1.400 menos 1.150, dá 250, né? Dividido por 0,15, que é a espessura, que é 0,15 metros, já está em metro mesmo, né? Aqui no fluxo não entra a área, percebeu? Então, quando a gente divide, faz essa continha aqui, dá 2.833 watts por metro quadrado, né? Essa é o fluxo por metro quadrado, 2.833. E aí a letra B, ele pede a taxa de transferência. Aí a taxa, o que a gente faz? A taxa você pode pegar o fluxo que foi calculado e multiplicar pela área, né? Porque a diferença de taxa para fluxo é justamente que na taxa entra a área e no fluxo não. Então, se você já tem um fluxo, multiplica pela área. Então, 2.833 watts por metro quadrado vezes 0,5 vezes 1,2, né? Que é a dimensão da parede do forno. Então, como aqui dá metro quadrado, eu corto metros quadrados com metros quadrados, vai ficar watts. Essa é a taxa de transferência de calor, 1.700 watts. Alguma dúvida aí, pessoal?
Não. Tudo tranquilo, né? Um exercício 2 aí, ó. Um equipamento condicionador de ar, quer dizer, um ar-condicionado, né? Deve manter uma sala de 15 metros de comprimento, 6 metros de largura e 3 metros de altura a 22 graus. Vou reler, ó. Um equipamento condicionador de ar deve manter uma sala de 15 metros de comprimento, 6 metros de largura e 3 metros de altura a 22 graus Celsius, né? As paredes da sala, de 25 centímetros de espessura, são feitas de tijolos com condutividade térmica de 0,14 quilocalorias por hora metro grau Celsius. Aqui já é no sistema técnico, essas unidades aqui. Condutividade térmica de 0,14 quilocalorias por hora vezes metro grau Celsius. E a área das janelas são consideradas desprezíveis. A face externa das paredes pode estar até 40 graus Celsius em um dia de verão. Então, do lado de fora, né, pode estar a 40 graus Celsius. Desprezando a troca de calor pelo piso e pelo teto, quer dizer, a gente não vai considerar nem o piso nem o teto, né? Porque eles estão bem isolados, né? Não vai ter transferência de calor através deles. Pede-se a taxa de calor a ser extraída da sala pelo condicionador de ar em HP. A gente vai calcular em quilocalorias por hora e depois transformar em HP. Ele está dando o seguinte: um HP corresponde a 641,2 quilocalorias por hora. Vocês querem tentar fazer? Não, professor. Vou dar um tempo. Não, professor, mostra o exemplo aí, mostra primeiro esse exemplo. Essa está complicada? Na verdade, eu não estou conseguindo entender o que ele está pedindo, entendeu? Entender ela. Tá confusa Repare. para entender o que ele está querendo que calcule. Você vai sair... Repare. Você tem um ar-condicionado, certo? Que deve manter uma sala a 22 graus Celsius. Aí ele deu a dimensão da sala: 15 metros de comprimento, 6 de largura e 3 de altura, né? As paredes da sala têm 25 centímetros de espessura, né? E são feitas de tijolos com a condutividade 0,14. As áreas da janela vão ser consideradas desprezíveis, né? A face externa das paredes pode estar a 40 graus, quer dizer, a temperatura quente vai ser 40, a fria vai ser 22, né? Certo. Desprezando a troca de calor pelo piso e pelo teto, quer dizer, ele não vai considerar nem piso nem teto, que estão bem isoladas. Pede-se a taxa de calor a ser extraída. Ele quer a taxa de calor. A taxa é o quê? É o que a gente calculou no B, é isso? Exato, é K, você faz assim, K vezes eu calculo o Q' e depois calculo ele multiplicado pela área, é isso? Não precisa não. Aí você faz direto agora. Você pega o Q e faz assim, K, que é o... Cadê? Sim. A quantidade térmica, que é 0,14, tá vendo? Certo. Multiplica pela área. Sim. E multiplica pela variação de temperatura, ΔT. Certo. E divide pela espessura. Divide pela espessura. Agora só tem que ter um cuidado. A unidade. Aqui você tem duas paredes de 15 metros, porque é uma sala, entendeu? É uma sala. Sim. Então ela tem duas paredes, uma no fundo, outra na frente, e tem duas paredes laterais. Então a área você tem que multiplicar por 2. Certo. A área vai ser 2 vezes 15 vezes 6, né? E a outra 2 vezes 15 vezes 3. É isso? Entendi. Eu vou mostrar, vou deixar vocês fazerem outro. Vou mostrar isso como é. Tá bom. Aí como é a parede, né? Aí você tem uma sala de 15 metros, tá vendo? De comprimento por 6 de largura. E tem 3 de altura. Então, repare que você tem duas paredes de 15 metros por 3, tá vendo?
e duas paredes de 6 metros por 3. Essa é a do fundo, né? E as laterais é de 15 por 3. Então, aqui é o cálculo da área. Você faz 2 vezes 15 vezes 3, mais 2 vezes 6 vezes 3. Aí essa conta dá uma área de 126 metros quadrados. Aí a taxa de calor é dada assim, K vezes a temperatura quente menos a fria, dividido por L. Certo? Aí, o K é 0,14. Eu coloquei as unidades aqui para a gente ver como é que fica depois. A gente não está muito acostumado a trabalhar com essas unidades, que ela não é do sistema internacional. Aí eu fiz questão de colocar para depois a gente ver como é que fica. Então, o K é 0,14, né? Quilocalorias por metro grau Celsius. Aqui é o QH por hora. Quilocalorias hora metro grau Celsius. Vezes 126 metros quadrados, que é a área, vezes 40 menos 22 graus Celsius. Dividido pela espessura, que é 0,25. Aí observe que a gente corta esse metro quadrado aqui com esse daqui. Fica um em cima e corta com esse de baixo. Então o metro foi embora, né? Não ficou metro nenhum. Aí o que for, esse grau Celsius está embaixo, de cá está em cima, ó. Aí corta também. Só fica quilocalorias por hora, né? Aí. Cacau por H. Quilocalorias por hora. Então, fazendo essa conta, a gente conta 1.270 quilocalorias por hora. Esse é o fluxo, dado em quilocalorias por hora. Aí depois a gente faz uma regra de 3. Um HP a 641,2 quilocalorias por hora, em 1.270 quilocalorias por hora, tem XHP, tá vendo? Aí 641,2x é igual a 1.270. Tirando o valor de x, isso aqui dá 1,98 HP. Eu botei aproximadamente 2 HP, que é a resposta. Vê aí se está tudo bem, se tem alguma dúvida. Não, tô tranquilo. Eu só não estava entendendo direito o que ele queria na questão, mas já consegui entender. Ele quer a taxa de calor que o ar-condicionado tinha que retirar da sala, entendeu? Para poder manter ela a 22 graus. Professor, toda vez que ele fala em taxa, vai ser por tempo, não é isso? Toda vez que ele fala em taxa, você tem que considerar a área. K vezes a área, variação de temperatura sobre L. Se ele pedir o fluxo, aí o A é 1, certo? É a mesma forma, só sai o A. O A fica considerado, entendi. Certo? A diferença é essa. Ok. Vocês já deram alguma disciplina de eletricidade? De corrente elétrica, essas coisas? Eu já dei, mas... Alguém já deu aí? Eu já dei, mas não faz muito tempo. Eu não. Eu já tive. Eu já tive, já faz tempo já. Mas deram resistência em série, paralelo, não deu? Eu dei. Sim, acho que... Então, só relembrando aqui, porque a gente vai fazer uma analogia entre resistência elétrica e resistência térmica, né? Na elétrica, a gente tem aqui o seguinte, eu coloquei 2 resistores em série aqui, um de 2 ohms, outro de 3, e uma DDP, né, a diferença de potencial de 20. Então, se a gente fosse calcular a corrente aqui, seria o quê? O I é 20, né, que é o U sobre a soma dos R. Então, ia ser 20 dividido por 5. Ia dar uma corrente elétrica de 4, né? E ela é constante aqui. É a mesma corrente. A corrente que passa em uma, passa no outro, né? Que os resistores estão em série. A mesma coisa é aqui com o calor. Aqui a gente tem uma temperatura T1, uma temperatura T2, né? Que é o ΔT. Aí, lá em eletricidade, a gente tem uma diferença de potencial e aqui a gente tem a diferença de temperatura. Como é que a gente... Aqui seria um potencial térmico, né? Esse ΔT. E o que corresponde lá à corrente, aqui corresponde a taxa de transferência, né? Que passa através dela. É bem semelhante. E até para também a gente calcular quando está em série, quando está em paralelo, é o mesmo princípio, né? Em série soma todas, normalmente, e em paralelo a gente vai fazer
1 sobre R igual a 1 sobre R1, essas coisas. Mas a gente vai ver aqui na frente. Então, olha, a gente viu que taxa de calor é dada por K, taxa de transferência de calor, K vezes A, ΔT sobre L, tá vendo? Mas eu posso escrever isso assim, aí. Q igual a ΔT L sobre K. Vê se vocês enxergam isso, se está correto. Entenderam essa escrita aqui? De Q igual a ΔT sobre L sobre K? Sim. Sim. É porque você observa, se eu quiser voltar, esse K vezes A vem multiplicando ΔT, percebeu? Ó. Então fica K vezes A ΔT sobre L. Então está correta a expressão. A gente só fez pegar ele que estava aqui multiplicando e jogou dividindo o L. Ó. Então está correto. Agora, esse L sobre K vezes A é chamado resistência térmica. Aqui, ó, L sobre KA é igual a R, tá vendo? Que é uma resistência térmica. Então, quando a gente for usar a resistência para calcular o Q, vai ser o ΔT por R. Se tiver mais de uma resistência, a gente coloca, dependendo de se for em série, em paralelo, faz o cálculo certinho e vai calcular assim, ΔT sobre R, né? Esse aqui é R, ó, aí ΔT sobre R. Aí agora eu tô mostrando como é que a gente faz um problema se a parede tiver em série. Tiver uma parede formada por vários materiais, né? Um material com condutividade K1, outro material com condutividade K2, outro material com condutividade K3, tá vendo aí? A temperatura variando de T1, descendo para T2, T3 até T4. T4 é a mais fria de todas, né? A espessura de um é L1, do outro é L2, do outro é L3. Então, como é que a gente calcula essa taxa de transferência? Pega a mais quente, que é T1, menos T4, tá vendo? Aqui é a última. E divide por R1, porque essa parede que tem uma resistividade K1, essa condutividade K1, ela tem uma resistência R1, a outra tem R2 e a outra tem R3, né? Onde R1 vai ser L1 sobre K1A1, né? O que a gente viu anteriormente, tá vendo? Aqui, ó. Aí R não é L sobre K vezes A. Então, é isso que eu estou fazendo lá. R1 é L1, K1 vezes A1. R2 é L2, K2 A2. R3 é L3, K3 A3. Assim vai por diante, né? No ano que tiver, a gente... E depois, o Q vai ser o quê? T1 menos T4 dividido pela soma dessas resistências. Calcula cada um assim individualmente. E depois coloca o resultado aqui, soma R1 mais R2 mais R3. E aí divide. É tranquilo, né? Tá tranquilo. Por enquanto, Tranquilo. Por enquanto tá tudo tranquilo. A gente vai continuar. Bora. Agora em paralelo, ó. Escureceu tudo aqui agora. Associação de paredes planas em paralelo. Consideremos um sistema de paredes planas associadas em paralelo, como na figura ao lado, submetidas a uma diferença de temperatura constante e conhecida. Assim, haverá transferência de um fluxo de calor contínuo no regime permanente através da parede composta. Faremos as seguintes considerações. Todas as paredes estão sujeitas à mesma diferença de temperatura. Aí você vê, aqui tem duas paredes em paralelo. Ó. Essa daqui, que tem condutividade K1, e a outra condutividade K2. A temperatura da primeira parede está de T1 a T2, a da segunda também, de T1 a T2, tá vendo? A taxa de calor é aqui Q1 e aqui embaixo Q2, né? Quando junta, sai um Q. E a outra observação aqui, as paredes podem ser de materiais ou de dimensões diferentes. Oi. Em relação Quem a chegou aí? ser paralela aí, o que é que significa exatamente? É uma em cima da outra?
É, É isso? exatamente. Ah, tá bom. Que é a condução que vem, por exemplo, a condução que vem aqui do lado esquerdo, eu olhando para ela vai se distribuir aqui para as duas, certo? Uma parte Ah, passa pela de cima, outra parte pela de baixo. Então está dividindo e está em paralelo. ok, tá certo. Obrigado, professor. Nada. Então, observe, ó, neste caso, se tiver só duas paredes, como nesse caso aqui, a gente pode calcular a resistência equivalente entre as duas assim, ó. A resistência de uma vezes a resistência da outra, dividido pela resistência de uma mais a da outra. Então, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Né? Agora, se tiver mais de duas, aí você tem que usar essa formulazinha aqui, ó. 1 sobre o R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim vai. É exatamente como a gente fazia quando está trabalhando com resistores na eletricidade, né? Aqui nós temos esse problema, que eu vou dar um tempo para vocês fazerem, vou ler com calma, tirar a dúvida aí, vou dar um tempo para vocês fazerem, enquanto eu vou ali tomar um cafezinho. E daqui a pouco eu volto para a gente terminar. Eu vou ler, ó. Uma área de uma parede composta, com as dimensões apresentadas abaixo, apresenta temperaturas uniformes de 200 graus Celsius e 50 graus Celsius. Vou ler de novo. Uma área de uma parede composta, com as dimensões apresentadas abaixo, apresenta temperaturas uniformes de 200 graus Celsius e 50 graus Celsius. Quer dizer, essa parte aqui está a 200 graus Celsius, né? E a 200 graus Celsius na superfície da parede A, tá vendo aqui? Ó? E 50 graus Celsius na superfície da parede D, aqui, lá de fora. Se a condutividade térmica dos materiais da parede forem o K de A é 70, tá vendo? Aqui 70. O K de B é 60 watts por metro Kelvin. O K de C é 40. O K de D é 20. Ó. Determine a taxa de transferência de calor por esta área da parede e a temperatura nas interfaces. Ele quer primeiro que a gente calcule o Q, né? Quer que a gente calcule o Q. E depois que a gente calcular o Q, ele quer que a gente calcule as temperaturas aqui. Ó. Por exemplo, a temperatura entre a parede A com essa parede BC aqui. E depois entre a parede BC e a parede D, nas interfaces, né? Mas primeiro vamos calcular aí a taxa de calor. Você vai ver, ó, o calor está daqui para lá, assim, ó. Então você tem o calor entrando por A, vai se dividir em B e C, que está em paralelo, tá vendo? B está em paralelo com C, depois que insere com D. Então, tente fazer aí, que daqui a pouco a gente faz. Eu continuo. O que você vai fazer? Calcular a resistência em A, ó, R de A, calcular R de B, R de C e R de D. A R de B com C, depois você faz aquele processo. R de B vezes R de C dividido por R de B mais R de C. Pronto, e depois soma com R de A e R de D. Aí você já tem a resistência. O Q vai ser a variação de temperatura dividido por isso, pela soma das resistências. Vá, tente aí. Volto já aqui. Meu bolão? Meu bolão? Um pedaço. 3 pedaços.
Estão me ouvindo, gente? Sim, professor. Já estou aqui. Está tentando fazer? Eu estou tentando, não estou saindo do lugar, não. Quem é que está falando? Renata. Sim, ela não conseguiu, não foi? Eu não, professor. Sinceramente. Não. Bora ver como é, então. Já que vocês estão com dificuldade aí. Tem alguém fazendo? CC Renata? Eu comecei, mas desisti, professor. Bora ver aí. Primeiro você vai fazer o esquema de resistência, tá vendo aí? Ó? Circuito de resistência fica assim, ó. Temperatura da parede A, tá vendo? Resistência RA do material. Depois a temperatura de ABC, ali no ponto. Depois as duas em paralela, tá vendo? RB com RC. Depois a temperatura BCD ali. Depois a resistência do material D. Até a temperatura na superfície D aqui. Deixa eu voltar lá para gente. Diga. De onde veio esse 0,7738? Onde é que você está vendo isso? O quê? Pronto, aí. A taxa de transferência. Ah, entendi. É o R total. É a soma de todos os R's. É a isso? soma de... É, exato. Ok. Esse aqui, 07738, né, que você falou? É a soma disso aqui tudo, é? Peraí, tá congelando a Porque tela o R... Congela a tela aí. Tá Eu parada? não senti. Não foi agora, foi. Eu consegui deixar... Eu condensei tudo para fazer tudo numa tela só, para não ficar passando e voltando. Aí eu consigo fazer tudo assim. Então, o RA vai ser LA sobre A vezes K, tá vendo? Então, lembrando, deixa eu mostrar que a área da parede, da primeira parede é 006 por 006, que é... Deixa eu ver. Que é 6 centímetros, né? Ela tem uma altura de 6 centímetros, mas a largura também é 6, do lado de cá, ó. Tá vendo? 6 por 6. O 2 é a espessura, né? Essa parte aqui de baixo são as espessuras, né? A área tem largura de 6 e altura de 6. Só B e C que tem alturas diferentes. Então, 006 vezes 006 vezes 70, que é o K, né? Do material A. Aí você encontra 00794, Kelvin por watts. Depois calcula RB pelo mesmo processo, tá vendo? Depois o RB ó, tem altura de 003, tá vendo? E a largura de 006. A mesma coisa do RC, né? Da parede C. 003 vezes 006. Vezes 40, que é a condutividade. O RD também... A espessura é 004, né? E a área é 006 por 006 por 20, que é a condutividade térmica. Aí calcula cada uma da resistência. Pronto, vem para cá, calculando a taxa de transferência que ele pediu. Aí ΔT sobre R total, soma tudo, né? Mas tem um detalhe. RB com RC a gente pode somar direto, não. A gente tem que vir para aqui, ó. R total. Não. O R total será RA mais RB vezes RC, tá vendo? Dividido por RB mais RC. Aí a gente pega o R de A, e aí o R de B com C está em paralelo, a gente faz esse processozinho aqui, tá vendo? Multiplicando, mais a RD. Aí sim que dá 0,7738. Depois a gente faz isso, a gente acha o R total, vem para cá, né? Aí quando calcula, a gente tem 194 watts, né? Se a temperatura fosse Kelvin também, a gente fazia por esse mesmo processo, né? Que a variação de Kelvin é igual a de Celsius.
Agora, ele pede a temperatura na interface, olha. Temperatura nas interfaces. Então, a temperatura na interface A, B e C. Aí, a condutividade é constante, certo? A gente pode usar em qualquer intervalo ali da parede, que é o mesmo valor que a gente achou aqui, 194. Então, a gente faz a temperatura na superfície de A, menos a temperatura em ABC sobre RA. Vou voltar lá para a gente ver. Aqui, a temperatura aqui na interface de A com B e C, olha, você vai pegar essa temperatura de 200, né? Menos essa temperatura daqui, de A, B e C, né? E vai fazer igual a Q, né? Deixa eu voltar aqui para a gente ver. Aí. Temperatura da superfície de A menos temperatura em A, B e C, dividido pela resistência de A, tá vendo? É igual aqui. O que nós já temos, a resistência de A nós já temos, está aqui, 0,079. Aí, tirando o valor de TABC, vai ficar assim, ó. Temperatura na superfície de A menos o Q multiplicando RA, ó. Aí dá 200 menos 194 vezes 0,0794, isso dá 185. Observe que é uma temperatura alta ainda, mas ela está próxima ali do 200, está baixando, né? A temperatura na primeira interface está dando 185. E na outra interface, que é... Não é aqui, não. Na outra interface, que é aqui entre B, C e D, olha, onde tem uns 3 centímetros, você vai ver que vai dar menor ainda, né, do que 185. Aí vai ser assim, ó. Temperatura de B, C e D, menos a temperatura de D, da superfície de D. Agora ficou ao contrário do que a gente fez antes. Por quê? Bora lá para ver, ó. Porque ela agora aqui, ó, a gente tá pegando essa daqui com essa temperatura de 50. Então, a daqui é maior, com certeza. Então, a gente colocou ela na frente, né? Temperatura de B, C e D, menos TDS, dividido pela resistência do D, né? Que é igual aqui. Ó. Aí, temperatura de BCD, menos temperatura na superfície de D, sobre a resistência de D é igual aqui. Substituindo aqui os valores, ó, a gente encontrou 158. 158 graus Celsius é a temperatura na outra interface. Sempre assim, você pega o fluxo de calor que você calculou, né, a taxa de calor, mantém ela fixa aqui e aí calcula as temperaturas intermediárias que ele pediu aí. Deu para entender, pessoal? Se tiver alguma dúvida, diga aí. Entendeu, professor. Só que eu vou fazer de novo. Tem que pegar para refazer, porque de primeira a ser difícil. A pessoa entender assim claramente de primeira, não. Tem que pegar e fazer o desenhozinho da resistência, né? O desenho da resistência, você entendeu? Da resistência, sim. Tem a primeira parede, depois tem duas em paralelo, né? Depois tem outra que fica em série, pronto. O principal é isso, entendeu isso aqui, pronto, e se souber como é que calcula a resistência, vai embora. Porque aqui a gente está fazendo resistência por condução. Depois a gente vai ver como é que calcula a resistência por convecção, né? Que é um pouquinho diferente dessa. E aí vai fazendo. Aí bora ver convecção agora. De hoje a 8, eu talvez ainda fale de condução ainda, né? Porque tem uns sistemas cilíndricos, né? Que é convecção condução em tubos, essas coisas. Vou ver se dá para a gente falar alguma coisa. E fazer mais algumas questões de condução com convecção. E aí eu falo de radiação mais propriamente, né? Vai ser mais radiação, mas eu vou falar alguma coisa ainda de condução e convecção. A convecção térmica é um fenômeno que combina o processo de transferência de energia por condução térmica
com o movimento de massa, havendo, portanto, deslocamento de partículas. Por isso, a convecção térmica é um fenômeno que se processa exclusivamente em meios fluidos, ou seja, em líquidos e gases. Quer dizer, só tem convecção em líquidos e gases, né? Nem sólido não tem. Aqui a gente está mostrando uma convecção assim, ó. Por exemplo, num asfalto quente, o ar sobe, né? O ar sobe, ele aquece e sobe. Chega lá em cima, ele esfria e desce de novo, né? Quando o fluido está frio, ele desce. Quando o fluido está quente, ele sobe. Por isso que os aquecedores ficam embaixo da casa, por exemplo, assim, na parte de baixo da parede. Lugares frios, como os Estados Unidos, o cara bota um aquecedor, ele tem que ficar embaixo. Já o ar-condicionado tem que ficar em cima, porque o ar-condicionado resfria o ar desce, né? Você sente o cômodo todo esfriar, né? O quarto todo fica frio porque o ar-condicionado está em cima, está resfriando, ele está jogando ar frio para o ambiente. Aí o ar frio desce, o quente sobe, esfria e desce e vai, e aos poucos vai resfriando. Já se o cara instalar, por exemplo, uma vez eu fui em Aracaju numa pousada e o ar-condicionado estava embaixo, estava quase colando no chão, só resfriava o pé da gente, a cabeça ficava um calor miserável. Aí eu chamei o cara da pousada e expliquei a ele que não podia ser assim não, que não adiantava. Ele disse que ia mandar modificar, disse, porque o cara com ar-condicionado no chão só esfria o pé. E se fosse aquecedor, tudo bem, o aquecedor tem que ficar embaixo, porque aí o ar quente sobe, né? Mas ar-condicionado não, tem que ficar em cima. Aqui outra, como é que se diz? Convecção, se você colocar um litro d'água para aquecer, né? Você vai ver as bolinhas subindo, né? Se você colocar um pouquinho de pó de serra e observar uma daquelas partículas, você vai ver que ela vai descer, aí quando chega embaixo ela aquece, ela sobe de novo, chega lá em cima ela esfria e desce, ela fica subindo e descendo, mostrando claramente a convecção, né? Quando ela está fria, ela desce, quando ela está quente, ela sobe. Tem gente chegando aí. Aqui explicando como é que acontece a brisa do mar, convecção térmica. Durante o dia, a areia da praia aquece, né? Mais rapidamente do que a água do mar. Por convecção natural, o ar mais quente próximo da areia sobe. Ele fica menos denso e sobe, né? E o ar mais frio, mais denso, proveniente do mar, ocupa esse espaço, produzindo a brisa marítima. Quer dizer, durante o dia, né? Durante o dia, a terra está quente, aí o ar sobe, né? O mar está mais frio, aí o mar joga um ar mais frio para a terra, né? Que a gente chama brisa do mar, para refrescar as pessoas que estão na terra. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. E quando é à noite é ao contrário, gente. Quando é à noite, cadê não? Deixa eu voltar. Aí, brisa terrestre. Aí a gente tinha visto brisa do mar, não foi agora brisa da terra. Durante a noite, a areia da praia esfria mais rapidamente do que a água, né, do mar. Porque a água tem como é que se diz? Um calor específico bem mais alto do que a areia, no caso. Então, ela demora mais de esfriar. Ela demora de esquentar, mas também, depois que esquenta, demora de esfriar. E a areia não, esfria rapidamente. Então, durante a noite, a areia da praia esfria mais rapidamente do que a água do mar. Por convecção natural, o ar mais quente próximo da água do mar sobe, que está menos denso, né? E o ar mais frio, mais denso, proveniente da areia, ocupa este espaço, produzindo a brisa terrestre. Geralmente, as cidades que tem mar não faz muito frio, tipo Salvador, né? Salvador, Rio de Janeiro, justamente porque à noite a água está mais aquecida, então joga essa brisa morna para a terra, para cá. Então a gente não sente muito frio. No local que não tem mar, tipo Vitória da Conquista, que é alto e não tem mar,
Aí a terra esfria por toda, esfria totalmente, aí de noite o vento que sobra é frio, né? Morro do Chapéu, Vitória da Conquista, Chapada Diamantina, que é tudo distante do mar, são lugares frios à noite, quente durante o dia, mas frio durante a noite, né? Isso depende da convecção, né? Como é que funciona uma geladeira? Convecção térmica, refrigeração. Os frigoríficos retiram calor de uma região fria e transferem-no para uma região mais quente. As correntes de convecção decorrem das diferenças de densidade do ar. O ar mais frio, camadas superiores, desce e o ar mais quente, camadas inferiores, sobe, ocupando o lugar deixado pelas massas mais frias. Quer dizer, numa geladeira, os alimentos se conservam por isso, por as verduras que ficam lá embaixo, naquela caixa, né, que tem embaixo, na parte baixa. Ela resfria porque o ar quente que está próximo dela sobe, chega lá próximo do congelador, ela esfria e volta, né? Aí cada vez que ela sobe, ela esfria e volta, aí vai resfriando tudo, né? Deixa tudo geladinho. As formas de convecção. Convecção pode ser natural ou forçada. Os exemplos que eu dei aqui de brisa do mar e brisa terrestre são exemplos de convecção natural, né? Acontece naturalmente. Agora, a menina aqui, como é o nome desse negócio aqui de cabelo? Secador de cabelo. Secador de cabelo, exatamente. Está secando o cabelo através do ar quente, tá vendo? Do secador. Aí, isso aí é uma convecção forçada, né? As partículas de ar quente aqui do secador vai enxugar o cabelo dela através de convecção, mas é uma convecção forçada. É ventilador também. O ventilador, você tem um ventilador na sala para melhorar o ambiente, é uma convecção forçada, né? O vento ali está se deslocando, não é natural, é forçado, né? Isso acontece dentro do computador. O computador tem aquele coolerzinho para fazer a refrigeração dentro do computador, porque tem aquelas placas, né? E aquelas placas aquecem. Então, aquele ventiladorzinho é para poder fazer a convecção e tirar o ar quente próximo dela, né? Para poder, próximo das placas, para poder ela não aquecer muito, senão queima. Então, é através de uma convecção forçada também. Agora a gente vai ver a equação aqui da convecção. Aqui é chamada lei do resfriamento de Newton. Foi Isaac Newton que descobriu essa lei, né? Esta lei é utilizada para a transferência de calor por convecção. Ela é dada assim, Q igual a H vezes A, temperatura quente menos a fria, né? Onde Q é a taxa de transferência de calor, que é dada em watts. O H é o coeficiente de transferência de calor por convecção. A unidade dele é watt, metro quadrado, Kelvin. Ou Celsius, pode ser Celsius também. A é a área, né? Que é dada em metros quadrados. TQ é temperatura quente. TF temperatura fria, que pode ser em Kelvin ou em Celsius. Aí é a taxa, né? Agora o fluxo. O fluxo é você tirar o ar, tá vendo? Fica H, que multiplica TQ menos TF, ó. O fluxo de calor é dado por H, que multiplica TQ menos TF. A unidade dele é o watt por metro quadrado, né? Porque você está considerando a área aqui como unitária. Uma unidade de área. Então, é por isso que é por metro quadrado. O que der aqui corresponde ao valor para 1 metro quadrado. Enquanto lá não, lá é para a taxa é para a área toda que tiver, né? A resistência térmica na convecção é dada assim, ó. Como é que a gente fez lá? Repare, aqui a gente pega... Eu posso escrever, por exemplo, aqui, o que eu posso escrever jogando esse HA para baixo aqui, mas não para aqui, fica 1 sobre ele, entendeu? Fica... Q vai ficar igual a TQ menos TF, dividido por 1 sobre HA. Esse 1 sobre HA é o R, é a nossa resistência. É a resistência de convecção. 1 sobre o coeficiente vezes a área, tá vendo? Eita, passei 2 aqui.
Aí essa fórmulazinha é fácil, vou dar um tempinho para vocês fazerem isso, vá. Olha, calcule a taxa de transferência de calor por convecção natural entre um telhado de galpão de 20 por 20, tá vendo? Aí a área já está tranquila. E o ar ambiente. Se a temperatura da superfície do telhado é de 27 graus Celsius, a temperatura do ar é menos 3, e o coeficiente de transferência de calor por convecção médio é de... A minha leitura não está nada boa, vou ler de novo. Calcule a taxa de transferência de calor por convecção natural entre um telhado de galpão de área 20 por 20 e o ar ambiente. Se a temperatura da superfície do telhado é 27 graus Celsius, a temperatura do ar é menos 3, e o coeficiente de transferência de calor por convecção médio é de 10 watts metro quadrado Kelvin. Ele está dando o H, né? Aqui, que é o coeficiente de transferência. Está dando as duas temperaturas, está dando a área e está pedindo a taxa de transferência. Vou deixar vocês fazerem aí, vá. Aí é direto. Boa noite, professor. Isaac presente. Quem é? Isaac? Isaac Coelho. Isaac Pereira também. Boa noite, professor. Gabriel Cerqueira presente. Isaac Pereira. Positivo. Isaac Coelho também presente. Quem é o outro? Gabriel Cerqueira. Gabriel Brito Cerqueira, é isso? Isso. É, já botei aqui. Tem mais alguém que chegou depois aí, gente? Se tiver, fale logo aí para eu... Érica já chegou aí? Acho que não. Yuri Pacheco. Leonardo Silva. Kevin. Silas Azevedo chegou aí? Não, então só tem esse vídeo. Se alguém quiser ver a fórmula, volta um pouquinho, gente. Ó. É Q igual a H vezes A TQ menos TF. Ó. Professor, volta lá na fórmula, por favor. Aí. Aí você pode fazer direto por essa daqui, velho. Não precisa fazer por resistência, não. Faz direto por aqui, tem tudo. Parece. Ele deu o H, deu a área, deu a temperatura, a quente e a fria. Tá bom. Posso voltar para o problema? Pode voltar sim, obrigada. Não. Você achou quanto aí de resposta? Não terminei, não. Essa temperatura é em Kelvin, professor? Pode ser em Celsius ou em Kelvin. Se quiser transformar em Kelvin, transforme. Talvez fique melhor para trabalhar. Fica 300 menos 27 graus Celsius dá 300 Kelvin. Agora menos 3 graus Celsius, só vendo aí. 200 e não sei, só fazendo. 200. (273 menos 3).
270. Fica 300 menos 270. Acho que dá 30. Aqui também dá 30. Vocês estão sabendo que vai ter prova de proficiência? Avaliação de proficiência? Eu não. De alguma disciplina, né? Deixa eu ver. Não, como isso? Vai ser dia 19. E como é que a gente sabe quais são as disciplinas que vão ter? Deixa eu ver o que foi que a André botou aqui. Peraí. A André mandou uma relação da disciplina aqui. Eu vou ler aqui para vocês, para ver se vocês estão fazendo alguma dessas. Né? Pesquisa operacional vai ter, desenvolvimento de pessoas, implantação e logística de canteiro de obras, projeto arquitetônico para engenharia civil, estrutura isostática, pontes e grandes estruturas, topografia e georreferenciamento, acessibilidade na construção civil, estruturas de madeira e estrutura metálica, desenvolvimento de produto, ergonomia, projeto de fábrica e instalações industriais, pesquisa operacional, simulação, máquinas elétricas 2, sistemas elétricos de potência 2, segurança em instalações elétricas, NR10, teoria de controle moderno, modelagem de sistemas dinâmicos, refrigeração, ar-condicionado e ventilação, sistemas integrados de manufatura. São essas. Essas que vão que vai ter essa avaliação de proficiência. Ok, obrigada, professor. A lista com o nome que vai participar. Não está fazendo nenhuma dessa, né? Oi? Eu não, graças a Deus. Ainda bem, né? Vai ser dia 19 desse mês. Professor, a gente já chamou essa matéria para fazer a prova. Vai sair uma relação ainda dos alunos, como ele chama, alunos elegíveis. Quais os alunos que vão ser obrigados a fazer. Ah, ok, beleza. Assim que eu souber, eu boto aí no grupo. Viu? Valeu. E alguém perguntou a André, que ela botou, ainda não liberaram a lista dos elegíveis. Entendeu? Aí quando liberar, eu publico aí. A Andressa tá aí? Andressa Sena, deixa eu ver aqui. Ela disse que entrou, né? Quem é o outro? Kevin. Está tentando, não? Conseguiu, Renata? Alguém conseguiu fazer isso, gente? Professor, eu fiz, mas eu prefiro que você faça aí, porque eu achei um valor muito Eu vou alto. mostrar Não. Vou mostrar a resposta para a gente. Aí é pequenininho, tá vendo?
Aí, o H é 10, o A é Eu não tô 400. entendendo. Eu achei que Deu estava 100. muito alto. Não, é isso mesmo, 120 mil watts a transferência. Isso mesmo. É que eu achei que estava alto. É isso mesmo. Se você fizesse com eu fiz com o Kelvin, tá vendo? 300 menos 270. Mas se você fizesse também com o Celsius, faria, porque ficava 27 menos 3, entendeu? Porque a temperatura é menos 3, aí dava 30. Também dava certo. Bora ver essa outra aí, ó. Uma parede de tijolos de 0,1 metro de espessura, com K igual a 0,7, é exposta a um vento frio a 270 Kelvin, através de um coeficiente de transferência de calor de convecção de 40. Do outro lado, há ar calmo a 330 Kelvin, com um coeficiente de transferência de calor de convecção de 10. Calcule a taxa de calor de transferência por unidade de área. Aí ele quer calcule a taxa de calor de transferência por unidade de área. Então é fluxo, tá vendo? Agora vai calcular o fluxo. A área vai ser 1. E aí você vai ter que fazer usando resistência. Porque vai ter uma resistência de condução, porque tem uma parede, tá vendo? De 0 metro de espessura, tem a condutividade aqui. Tem um vento de um lado da parede, né? 270 K, através de um coeficiente de 270 Kelvin, né? Através de um coeficiente de transferência de calor de convecção de 40. Aí você vai ter uma resistência, né? Uma resistência de convecção. Do outro lado, a outra convecção, né? Com a temperatura de 330, né? E o H valendo 10. Professor, diga. Seu slide está saindo cortado na parte superior. É? Onde está escrito solução? Mas você está vendo o Q igual a A? H igual a A? Não, Q... não. Eu acho que é só aí. Acho que deve ser a conexão. Eu estou conseguindo ver. É, porque aqui no meu tá normal aqui para mim. Você não deu zoom na tela não, brother? Porque ele dá para dar zoom, velho. Deixa eu diminuir aqui. Oxe. Saiu daí da tela, não saiu? Saiu. Ainda que eu vou voltar com ele, ninguém mandou ele sair. Vê se você enxerga agora aí. Que eu reduzi a tela. Tá travado aqui. Aqui não está aparecendo sua tela, não, professor. Está aparecendo o senhor. Ah, é? Poxa, então eu vou ter que... Vou ter que pegar de novo aqui. Compartilhar ele de novo. Processo de transferência de calor. E agora? Agora apareceu? Agora eu estou vendo. Pronto. Você pode voltar no slide anterior, professor, para eu olhar a fórmula, por favor? Pode, peraí. Para que você fala essa? Isso, eu vou usar com R. Você vai usar... tem duas resistências de convecção aí, viu? Você vai usar assim, 1 sobre H vezes A, né? O H é diferente de um e do outro. A área vai ser 1, né? Que ele está pedindo para calcular o fluxo, então não vai ter problema. O H é que é diferente. De um lado tem um H, do outro tem outro.
E você vai usar também... Aqui. 40 e 10, não é isso? Cadê esse daqui? Um é 40, outro é 10. E você também tem uma resistência de condução. Você tem uma parede, entendeu? Tem convecção de um lado, aí a temperatura, a de 300, né? Vai dar de 300 para de 270. Então, atravessa a parede, do lado de 300 tem uma convecção, do outro lado da parede tem outra, e dentro da parede tem condução, né? Aí a resistência por condução. Amanhã de manhã eu vou colocar a gravação dessa aula e esses slides vai estar, sabe aonde? No unidade 3S2, viu? O 3S2 em aula. O fluxo aí que ele está pedindo vai ser o ΔT, né? Dividido pela soma das resistências. Deixa eu ligar esse ventilador aqui, que o calor bateu. Conseguiu, Renato? Estou fazendo, professor. Eu calculei o R1, R2. Vá. São 3 R, viu? O terceiro é qual? Olha, um é de convecção, quando a temperatura é 300, né? 330. O outro é dentro da parede, é aquele L sobre K vezes A. A de condução. E depois a convecção do outro lado. Vou mostrar, viu, Renata, como é que faz. Aí você confia. Ah, vai lá, professor. Eu não terminei, não. Vai lá. Aí, eu coloquei uma parede azul aí, tá vendo? Aí uma parede azul, 330 Kelvin de um lado e 270 do outro. E tem uma linha azul aí mostrando o fluxo, certo? Uhum. Passando. Então, aí R1 é 1 sobre H vezes A, né? Só que A é 1. A área é 1. O primeiro coeficiente é 10. Então, fica 1 décimo, dá 0,1, tá vendo? Entendi.
Eu não O tinha notado R2 esse é a dado, de. Hélio. O R2 é dentro da parede, ó. L, a espessura dela, que é 0,1 metro, dividido por K da parede, que é 0,7, vezes 1 metro. Então dá 0,143, que é o E por watts. E a terceira é de convecção do outro lado, que é 40, né? 1 sobre H vezes A. Onde tem o 40, o H é 40. 40 vezes 1 metro quadrado, que dá 0,025. Aí você soma essas três resistências, né? Divide ΔT por ela. Fica 330 menos 270 dividido por 0,1 mais 0,143 mais 0,025, que deu 224 watts. Você tinha errado em quê, Renato? Não, eu não tinha anotado o K. Aí eu parei no cálculo do R da parte de dentro da parede. Ah, Eu anotei o você não L e eu não sabia. estava achando onde é que eu estava tirando, onde é que eu ia tirar o K, entendeu? Ah, certo. Tudo bem. Mas eu entendi. Aí, quando a gente aprende a fazer essas resistências, fica bem mais simples para calcular o fluxo, a taxa de transferência. E é só você pega o ΔT e divide pela soma delas. Aí consegue tranquilo. Hoje eu só fiz até aí. A minha aula eu só fiz até esse aí. E aí, de hoje a 8 a gente vai ver. Eu vou fazer mais algumas questões de convecção e também condução com sistemas cilíndricos, né, que é tubo, esse negócio, e falar sobre radiação. E aí depois eu vou fazer uma prova parcial, viu? Certo. Porque a gente já está porque esse fenômeno de transporte só tem 3 encontros. A gente já está no segundo agora. Essa semana é o segundo, né? A semana que vem é o terceiro. Aí depois já vai entrar na unidade 4. Então, antes de entrar na unidade 4, eu quero fazer uma avaliação parcial. A unidade 4 vai ser a parte de termodinâmica. Chegou mais alguém aí que eu não botei presença? Professor, eu estou com uma dúvida nessa questão. Andressa Fena está aqui, professor. Boa tarde, professor. Boa noite, professor. Jorge Maximiano está aqui. Andressa. Daniele, né? Quem é mais Jorge Damasceno? Jorge Maximiano. Jorge Maximiano, certo. Joaquim tá aí, gente? Então, H. tem mais alguém que entrou agora? Por agora? Professor, eu estou com uma dúvida nessa questão, nessa última questão. Diga, vai falar. Ó, R1H vezes A. Eu não estou conseguindo. Cadê o H aí, professor? A convecção aqui aqui que você está de falando? 10. Sim. Eu não estou conseguindo enxergar na então, questão. O H é da... Deixa eu voltar aqui para ver. Eu não estou conseguindo enxergar aqui. Olha, uma parede de tijolos de 0,1 metro de espessura. Então, aqui é a espessura da parede, tá vendo? Sim. Aqui é a condutividade do tijolo, 0,7. É exposta a um vento frio a 270 Kelvin. E a temperatura do ar, né? Através de um coeficiente de transferência de calor de 40. Né? Então, onde a temperatura é 270, o coeficiente de calor é 40. É o H aqui, viu? Aqui é o H. Qual? Do outro lado, há um ar. Oi? Não, 40, né? Quando é 270, a convecção é 40, certo? Exatamente. E quando é 330, o coeficiente de convecção é 10. Tá vendo? Aqui, ó. Tá. Beleza.
Aí ele pede para calcular a taxa de calor de transferência por unidade diária. Aí a gente tem 3 resistências, né? Tem... Ah, entendi agora, porque é o seguinte, eu estava considerando que R1, R2, R3 era tudo H. Tudo Não. coeficiente. A convecção. Não, o R2 é por condução, tá vendo? Porque tem convecção aqui antes, tem convecção durante a passagem, né? Que é condução e convecção depois. Ficou claro agora? Ficou. Pronto. Porque aí está misturado, né? Convecção com radiação ou com condução. Aí toda vez que for assim, tem que observar. Diga. Pediram para você dar presença em Jonivan Soares, Jade Ramos e Matheus Sacramento. Eles estão sem microfone para falar. Jonivan, acho que eu tenho que ver isso aí. Jonivan, quem é o outro? Matheus? Jade Ramos, Matheus Sacramento e Kevin Pereira. Jade Ramos, Kevin, Matheus Sacramento. Sim. Pronto, tudo já colocaram a presença. Aí por hoje vai ficar por aqui, viu, gente? Obrigado, aí, professor. Eu vou ver. Eu não tenho muita certeza não, mas eu vou ver se amanhã eu coloco uma lista de exercícios sobre isso, viu? Lá no AVA. É umas 8 questões para vocês treinarem, viu? Mais vai ser na aula. Vai ser na aula, tá? Não tá mais prestando atenção. Como é, diga aí? Hoje eu fiquei mais prestando atenção na aula, eu não consegui responder as atividades, não, então eu fiquei prestando Sua voz está picotando, não estou ouvindo nada. Ficou mudo agora. Eu fiquei prestando mais atenção nas aulas, por esse motivo que eu não respondi as questões. Você ouviu o que ele disse aí, Renata? Que eu não ouvi nada. Eu ouvi. Ouvi, professor. Ele estava falando que ele não fez as questões porque ele ficou prestando atenção na aula, mas que ele vai fazer. Ah, tudo bem, então. Eu não vi, não, que a voz dele estava picotando aqui, não deu para entender nada. É além dessas que vai ficar postada lá na apresentação, eu vou também colocar uma lista de exercícios. Vou ver se eu consigo fazer amanhã, e amanhã de tarde eu devo estar publicando lá. Tá certo, professor. Obrigada. Aí vocês pegam e dão um treino, e aí só aprende essas coisas fazendo. Se não pegar para fazer, não aprende. Sim. Boa noite para vocês, viu? Boa noite, professor. Boa noite. Bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, velho. Boa noite, até a próxima semana. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Vou parar a gravação agora.